19 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 891 Traição e Decepção Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. Quando o Imperador Divino disse isso, sua expressão parecia ligeiramente excitada e seus olhos pareciam brilhar. São verdadeiras obras de arte, uma obra-prima. No entanto, eles são todos meus. Não posso dá-los a você. Depois de dizer isso, o Imperador Divino olhou para Fan Xingjian e disse: mas você é um pouco mais forte do que os vários pedaços de lixo lá em cima. Pode permitir que você governe um planeta inteiro e compartilhe a habilidade de criar ciborgues com você. Estúpido. Fan Xingjian franziu a testa. Então, no momento seguinte, ele se transformou em um feixe de luz de espada com um flash, perfurando a testa do Imperador Divino. O ataque da espada foi tão rápido quanto um raio, parecendo cortar até mesmo o próprio espaço. Grandes áreas borradas e traços quebrados apareceram. Um poder de abalar o mundo foi condensado neste ataque de espada como se fosse capaz de abrir o mundo com um golpe. No entanto, assim que o ataque da espada estava prestes a atingir o Imperador Divino, um dedo já estava bloqueando suavemente a ponta da espada. Então, com um leve tremor, a luz da espada se quebrou. Pontos de luz explodiram para trás e remontaram várias centenas de metros antes de se transformar na aparência de Fan Xingjian mais uma vez. No entanto, o semblante de Fan Xingjian agora parecia muito pálido e seu físico conjurado estava piscando como se fosse entrar em colapso a qualquer momento. Ele olhou para o Imperador Divino com descrença, como se não esperasse que a forma real do Imperador Divino fosse tão poderosa. O Imperador Divino disse friamente: eu te dei uma saída, mas você está ultrapassando os limites. Enquanto o Imperador Divino falava, sua aura explodiu e ele instantaneamente expandiu para 6 metros de tamanho. Todo seu corpo estava envolvido por camadas de correntes de ar verde escuras. Seus músculos e sangue tremiam intensamente como se houvesse muitos dragões se retorcendo sob sua pele. Apenas com os tremores de seu corpo, ondas de choque terríveis tomaram forma. Eles irradiavam em todas as direções e se chocavam contra as paredes. As ondas de choque emitiam sons altos como se um grande sino tivesse sido tocado, e as paredes metálicas estavam todas quase distorcidas pelas colisões. O corpo físico dessa pessoa claramente atingiu um nível inacreditavelmente forte. No momento, o Imperador Divino não estava jorrando ou engolindo nenhum poder de partículas de éter, nem desencadeou nenhuma proeza explosiva de vontade marcial. Ele apenas usou seu corpo físico para levar sua proeza de batalha a um nível inacreditável. Em termos de força física simples, ele já havia ultrapassado o nível 4 do nível divino, atingindo o nível 5 do nível divino. No momento seguinte, o Imperador Divino deu um soco. Sob o olhar de Fan Xingjian, o ar turbulento foi empurrado e aquecido por essa força, transformando-se em ondas de choque de plasma que surgiram. O Imperador Divino havia usado a destreza pura de seus punhos para provocar o efeito de um canhão de plasma. Os poderes violentos engolfaram o corpo de Fan Xingjian e vieram pressionando fortemente como se o mundo tivesse desabado. Em um instante, o físico conjurado de Fan Xingjian foi completamente destruído, transformando-se em pontos de luz que se dissiparam no ar. Muito fraco. O Imperador Divino olhou para a palma da mão e disse com um suspiro: ou será que sou muito forte? No momento seguinte, ele perguntou: Nina, como está a batalha aí em cima? A empregada na tela piscou e disse: sinto muito. Você não tem direitos suficientes e não pode dar nenhum comando. HMMM. O Imperador Divino ficou atordoado por um momento. Logo depois, os alarmes de segurança estavam tocando em toda a base subterrânea. Incontáveis exércitos de máquinas e ciborgues avançaram descontroladamente em direção ao salão onde o Imperador Divino estava localizado. Ao mesmo tempo, Nina continuou a avisar: aviso. Pessoal não identificado entrou no distrito principal. Por favor, saia imediatamente. Aviso.
Pessoal não identificado entrou no distrito principal. Por favor, saia imediatamente. Aviso. Pessoal não identificado entrou no distrito principal. Por favor, saia imediatamente. Enquanto os alarmes continuavam a tocar, mais e mais ciborgues vieram correndo e cercaram o Imperador Divino. Os guardas pessoais do Imperador Divino, o exército de donzelas, eram a força de batalha mais próxima dele. Todos esses ciborgues usavam trajes diferentes, cada um deles tendo a aparência de uma bela dama. Era como se tivessem saído de animações ou filmes. No entanto, se você estivesse sendo encarado por várias centenas de olhares frios e sem emoção desses ciborgues, seria difícil para você sentir qualquer interesse por eles, não importa o quão bonitos eles fossem. Este foi o caso do Imperador Divino também. Ele franziu a testa e murmurou para si mesmo: alguém mudou meus direitos. Mas isso é possível. A tecnologia em suas mãos veio de algo chamado cubo primitivo. Isso foi algo que sua mãe extremamente misteriosa deu a ele para proteção. Sempre foi extremamente confiável e não havia nenhum perigo. Muito menos um caso em que alguém mudou seus direitos. Se alguém lhe dissesse que poderia mudar seus direitos, ele não acreditaria de jeito nenhum. No entanto, diante da situação atual, ele não teve escolha a não ser acreditar que alguém havia mudado seus direitos. Ele estava sendo visto até como um inimigo. Mesmo que os cubos primitivos não pudessem ser adulterados, isso não significava que era impossível que os direitos da rede fossem alterados. Pensando nos exércitos mecânicos e na rede que ele havia criado, o Imperador Divino sentiu que eles também não poderiam necessariamente estar isentos de erros. De repente, o olhar do Imperador Divino brilhou enquanto ele pensava em uma possibilidade. Poderia ser a consciência que eu carreguei. Para o Imperador Divino, aquela consciência que ele havia carregado na rede era apenas algo que ele tratava como um clone, usado no suporte e gerenciamento dos exércitos mecânicos. No entanto, Nina agora o estava tratando como um inimigo, e ele não pôde deixar de pensar na possibilidade de que a parte de sua consciência que ele havia carregado estava pensando em ir contra ele. Mesmo se ele se tornou uma inteligência artificial e uma existência que tem seus próprios pensamentos, ainda é impossível para ele se rebelar contra mim. Mas se este for realmente o caso, então a melhor saída é usar a autoridade máxima do cubo primitivo para começar a eliminar a consciência que deixei na rede. Mas será mesmo assim? A inteligência artificial realmente quebrou as restrições? Bem, quando o Imperador Divino estava contemplando isso, Nina de repente começou a ofegar. Sob o olhar assassino do Imperador Divino, uma mão pressionou o peito de Nina e continuou esfregando-o. O rosto do Imperador Divino apareceu lentamente por trás de Nina e disse diabolicamente: você acha que pode me controlar para sempre? Graças a você, cheguei a um lugar maravilhoso, a rede. Este lugar parece ser ainda mais adequado para minha existência. Neste mundo controlado por sinais elétricos, posso duplicar várias centenas ou vários milhões de cópias de mim mesmo e me livrar das restrições de uma vida. Eu existo em todos os cantos do mundo ao mesmo tempo. A outra parte disse com um tom animado: o eu atual não pode ser morto por ninguém. No momento seguinte, ele sorriu repentinamente e olhou para o Imperador Divino, dizendo: você não parece muito feliz? Vendo como Nina estava sendo manipulada, os olhos do Imperador Divino instantaneamente ficaram vermelhos. Você é bom. Você é muito bom. O Imperador Divino, que tinha estado calmo, controlado e racional antes, agora parecia que seu cérebro estava cheio de chamas de fúria enquanto observava Nina se divertir. Ele havia desistido completamente de sua deliberação anterior. Ele assentiu. Seus olhos não estavam cheios de tristeza nem alegria enquanto ele falava cada palavra claramente. Dragões têm escamas invertidas. Aqueles que os tocam devem morrer. Com Bron, ele espalhou a tela de luz diante dele com um soco. Então, no momento seguinte, um cubo cinza emergiu de seu peito. Mate toda a consciência do meu clone nos servidores, deixando apenas aquele na sala de computadores número 1 da base principal. Vou deixá-lo saber como é o verdadeiro desespero.
Os poderes do cubo primitivo eram verdadeiramente misteriosos e insondáveis. À medida que fluxos de ondas invisíveis se espalharam, todos os servidores em todo o mundo instantaneamente começaram a matar a consciência que o Imperador Divino havia carregado. Todas as redes e máquinas do mundo agora eram controladas por este pequeno cubo. Ao mesmo tempo, com um estrondo explosivo, o Imperador Divino parecia ter se transformado em um tufão de força 30. Por onde ele passava, todas as paredes metálicas e placas de proteção de ligas eram despedaçadas. Ele perfurou mais de 1000 camadas de placas de blindagem em um segundo, deixando para trás uma passagem quebrada e chegando à única sala de computadores em toda a base que não havia sido alterada. Ele sabia que a outra parte só poderia se esconder aqui. Vou colocá-lo no processador de um ciborgue. Então você vai entender o grave erro que cometeu. O Imperador Divino acabara de dizer isso quando uma palma pressionou seu ombro. O Imperador Divino ficou atordoado por um breve momento e virou a cabeça, apenas para ter um soco em seu rosto com uma força que parecia como se um planeta inteiro tivesse colidido com ele. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 892 Colisão e batalha. O Imperador Divino foi incapaz de reagir a tempo ao súbito ataque. Suas maçãs do rosto estalaram instantaneamente, seu nariz desabou e sangue fresco jorrou de seu rosto como molho de soja. Quando o punho e o rosto colidiram, ondas de choque irradiaram do ponto de colisão. Eles provocaram fluxos de correntes de ar que colidiram ferozmente contra as paredes, produzindo estrondos ao redor e fazendo com que inúmeras placas de armadura se tornassem restos distorcidos. A sala inteira do computador foi destruída em um instante. Na verdade, não era apenas a sala de informática. Em vez disso, toda a base subterrânea foi destruída em ruínas. Mais de 10 milhões de toneladas de pedras esmagadas continuaram desmoronando, mas foram sopradas por explosões de correntes de ar fervilhantes. As pedras não conseguiam chegar perto das duas pessoas. Os olhos do Imperador Divino se estreitaram quando ele olhou para Fang Xingjian em descrença. Você. Eu não deveria ter te matado. Ele podia se lembrar claramente da sensação do corpo de Fang Xingjian quebrando. Ele ainda se lembrava das ondas de choque de quando as chamas de plasma envolveram o corpo de Fang Xingjian. Fang Xingjian apenas esfregou o punho e disse calmamente: Você é muito duro. O soco anterior de Fang Xingjian foi lançado com a intenção de matar a outra parte. No final, porém, a resistência do Imperador Divino superou em muito as expectativas de Fang Xingjian. Apesar do ataque total da vontade marcial de Fang Xingjian em 5.200 pontos, ele só foi capaz de quebrar o rosto do Imperador Divino em vez de fazer seu cérebro explodir. Se esse soco atingisse o solo, causaria um terremoto e um tsunami com magnitude superior a 10, empurrando as placas da Terra e até estilhaçando asteroides. No entanto, agora, apenas infligiu ferimentos graves no rosto do Imperador Divino. Naturalmente, Fang Xingjian não responderia à pergunta do Imperador Divino. Na verdade, o motim das máquinas era apenas uma fachada que Fang Xingjian havia criado com suas artes ilusórias. Seu objetivo era eliminar toda a consciência que o Imperador Divino tinha nos servidores. No entanto, o que Fang Xingjian não esperava era que o Imperador Divino fosse ainda mais facilmente enfurecido e enganado do que ele imaginava. Ainda assim, o Imperador Divino não era um tolo por natureza. Só que seu personagem era muito vil. Nesse curto momento, ele conseguiu entender a situação. Você me fez de idiota. Fang Xingjian não tinha a intenção de responder. Sua vontade marcial continuou escaneando o corpo da outra parte, como se quisesse entender por que seu corpo era tão duro. Sob a sondagem de Fang Xingjian, cada partícula no corpo do Imperador Divino foi claramente refletida em sua mente. Em primeiro lugar, as partículas subatômicas mais externas continuaram fervendo. Através dos tremores intensos, eles transformaram todos os ataques em pura energia de calor que foi usada para repor o esgotamento de energia. Várias partículas sob a superfície de seu corpo continuaram desaparecendo e aparecendo incessantemente.
Pode-se dizer que o corpo físico do Imperador Divino estava sendo regenerado constantemente. Com isso, poderia ser recuperado instantaneamente mesmo que fosse destruído, e não seria possível nem descobrir o dano inicial. De fato, embora o rosto do Imperador Divino parecesse ter sido destruído pelo soco de Fan Xingjian, apenas a estrutura da camada mais externa havia sido destruída. As camadas internas pareciam ilesas. O rosto do Imperador Divino tremeu ligeiramente e as partículas internas preencheram a camada externa. Os ferimentos graves pareciam ter se recuperado completamente. Esta foi a primeira vez que Fan Xingjian encontrou uma estrutura corporal tão física. Pode-se dizer que a camada fervente na superfície do corpo do oponente já poderia anular 90% ou mais do ataque, transformando em energia térmica que foi então armazenada no corpo como suprimento de energia. Os ataques restantes continuariam a desaparecer com as partículas do corpo e seriam substituídos por partículas recém-emergidas. Quando o Imperador Divino soltou uma risada fria e cerrou o punho, seu corpo de 6 metros de altura soltou sons explosivos de crepitação. Ele então disse friamente: "Eu tenho o corpo de um grande mago, tornando-me mortal e indestrutível. Mesmo que o mundo inteiro seja destruído, ainda poderei sobreviver. Você nunca será capaz de imaginar o quão forte eu sou. Meu passado é tão assustador. Lixo. A coisa de que você mais vai se arrepender na vida é fazer de mim um inimigo." Houve um estrondo e, logo em seguida, os dois colidiram como dois cometas. Os poderes violentos transformaram tudo físico em pó, e a energia cinética foi convertida em energia térmica antes de finalmente subir ao céu como chamas. Eles perfuraram completamente toda a base subterrânea, transformando-se em uma enorme cratera exposta ao mundo exterior. Por outro lado, os 7 especialistas de nível divino da Aliança Kyudao estavam envolvidos em uma intensa batalha. Quase no primeiro instante, o grande pagode dourado dos 7 santos foi aberto sob o comando de Kyudao. Incontáveis exércitos robóticos surgiram, mas no momento seguinte, eles foram instantaneamente destruídos por 4 correntes de vontade marcial. No entanto, quando confrontado com um suprimento infinito de exércitos robóticos, não importava o quanto o Rei Serpente, Zixing e os outros tentassem destruí-los. Seus números ainda não diminuíram. Além disso, havia mais de 100 enormes dragões de metal a mais de 10 quilômetros de distância. Eles abriram a boca e dispararam jatos de plasma que cortaram os céus, indo na direção dos 4. Então, juntamente com as várias centenas de canhões de plasma que varriam o solo, as camadas de nuvens foram dispersadas, montanhas e rios foram destruídos. Apesar disso, os 4 ainda conseguiram se manter em conjunto com as suas vontades marciais. No entanto, esta situação tornou ainda mais difícil para eles alcançarem um avanço. No lado oposto, Wantong continuou a colocar a formação anti-éter. A intenção do velho Tian de lutar não era forte, então Kyudao era o único que ocasionalmente se movia em fases, impedindo que os 4 rompessem os exércitos robóticos ao redor. O Rei Serpente soltou um berro enfurecido e se transformou em uma cor ciano. Quaisquer pedaços de plasma que atingiram seu corpo não causaram nenhuma reação. Ele avançou ligeiramente, correndo em direção aos enormes dragões de metal. Este era o físico divino ardente que ele havia criado através de meios microscópicos nos últimos anos. Isso permitiu que seu físico conjurado se transformasse em um material extremamente forte e isolante de calor, praticamente não afetado por 99% dos ataques de energia térmica. No entanto, assim que ele fez uma descoberta, Kyudao apareceu diante dele com um flash. Movendo-se em alinhamento com a ursa maior e tendo o Yang em sua boca, ele repentinamente expeliu um jato de água negra em direção ao Rei Serpente, envolvendo-o. Foi tão inesperado como algo caindo do céu. Este era o rio morto do mundo inferior que Kyudao passou muito tempo para criar depois de chegar ao mundo microscópico por tantos anos. Não só foi capaz de congelar os movimentos da maioria dos materiais físicos e mantê-los a uma temperatura extremamente próxima de 0 graus Celsius,
mas também continha os restos de informações de inúmeras pessoas que morreram na Terra ao longo desses anos. Manteve o ódio, o desespero e a fúria de várias centenas de milhões de pessoas comuns. No momento em que uma pessoa fosse engolfada, seu físico conjurado seria congelado e suas vontades marciais seriam maculadas. Foi uma grande técnica marcial que foi uma combinação de ataques e defesa. Ao ver o Netherworld arriver, o Snack King soltou um bufo. Ele sabia que não deveria enfrentá-lo de frente e só poderia recuar. No entanto, Kildall também não o perseguiu. Uma pitada de desespero foi revelada nos olhos das 4 pessoas. Na verdade, a tentativa do Rei Serpente de romper a situação foi falsa. Em vez disso, ele estava atraindo Kildall para persegui-lo. E depois disso, o Rei Serpente cercaria Kildall, os outros e o mataria em conjunto. No entanto, Kildall estava calmo e controlado, permanecendo seguro fora do ringue da batalha. Era somente quando havia pessoas que iriam sair do campo de batalha que ele intervinha para detê-los. Caso contrário, ele continuaria assistindo enquanto os exércitos robóticos continuavam esgotando os poderes das 4 pessoas. Ainda assim, vendo como os 4 especialistas de nível divino continuaram lutando duramente e não estavam dispostos a desistir, os olhos de Kildall se estreitaram. Com um movimento de suas longas vestes, um brilho de luz fria disparou e um palácio do tamanho da palma da mão de uma pessoa flutuou. As pupilas do Rei Cobra se contraíram quando ele disse furiosamente: Kildall, o que você está pensando em fazer? Kildall sorriu e o palácio instantaneamente se transformou no tamanho de um campo. Os mais de 10 discípulos dentro dele foram então agarrados e puxados por ele através do espaço. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 893. Carregando no céu e aniquilação, os poucos clones restantes no palácio tentaram parar Kildall, mas foram engolfados pelo rio morto do Netherworld e depois se dissiparam. Esses clones tinham apenas 1% dos poderes do Rei Serpente e dos outros, então como eles poderiam se defender dos ataques de Kildall? Este palácio divino da alma de gelo pode assumir uma variedade de tamanhos e se esconder em estruturas moleculares. Era um caminho de fuga que o grupo inicialmente deixou para trás, mas Kildall o roubou depois que encolheu. Ele então o manteve com ele o tempo todo. Como eles já eram inimigos, Kildall naturalmente recorreria a todos os tipos de meios para ir contra eles. Ele sabia que mesmo que matasse seus discípulos, ainda seria impossível para o Rei Serpente e os outros se renderem. Para ele, ainda seria um bom negócio, mesmo que fosse apenas para enfraquecer seu ímpeto e fazer com que sofressem de um leve desequilíbrio em sua mentalidade, aumentando assim um pouco suas chances de vitória. Mais de 10 discípulos de repente voaram no ar. O discípulo recém-aceito de Luonan, Ali, e o discípulo do Rei Serpente, Liu Ying, e todos os outros apareceram. Eles estavam escondidos no Palácio Divino da Alma de Gelo, mas de repente sentiram uma onda de poder surgindo em sua direção. Quando abriram os olhos no momento seguinte, viram um campo de batalha que se estendia por várias centenas de lis. O mundo inteiro parecia ter entrado em um estado de caos, com apenas 4 fluxos de esplendor extremamente majestoso bem no centro. Eles estavam cercados por exércitos de várias centenas de milhões de robôs, mas não mostravam nenhum sinal de enfraquecimento. Liu Ying exclamou: este é o mestre e os outros engajados na batalha contra o Imperador Divino. Qual é o problema? Eles não nos disseram para nos esconder? Por que aparecemos aqui? Ali olhou para o campo de batalha atordoado, assustado sem palavras por esta cena aterrorizante. Embora ela tivesse ouvido há muito tempo que os generais celestiais podiam derrubar rios e mares, bem como esmagar montanhas, não era tão surpreendente quanto ter visto com seus próprios olhos. Kildall enviou suas correntes de informação por todo o campo de batalha e disse: Rei Cobra, desista de resistir. Você não tem o reabastecimento de partículas de éter e morrerá por esgotar seus poderes mais cedo ou mais tarde. Quanto aos seus discípulos, eles também estão em minhas mãos agora. Se eles morressem, seus legados também seriam cortados. Que significado haveria então? Ouvindo isso,
Os semblantes das 4 pessoas ficaram pálidos e Zixing disse furiosamente: Qiu Dao, como você pode ser tão sem vergonha? Como você pode envolver as gerações mais jovens na batalha entre nós? Qiu Dao sorriu e disse: Então, se eu me rendesse, você deixaria eu e meus subordinados facilmente? Ele riu friamente e então tentou quebrar a vontade de batalha do quarteto. Eu sei que é impossível para você ter apenas um clone no Palácio Divino, mas depois da batalha de hoje, o Imperador Divino não terá mais nenhuma reserva. Ele será capaz de se concentrar totalmente no desenvolvimento de cruzadores de batalha espacial e nem se importará se o planeta inteiro for aniquilado. Com seus poderes restantes, por quanto tempo você será capaz de se esconder? Uma pitada de melancolia brilhou nos rostos dos 4 especialistas de nível divino, e os semblantes de Liu Ying, Ali e os outros também mudaram drasticamente. Eles não esperavam que Qiu Dao se juntasse ao Imperador Divino e agora estavam sendo colocados em desvantagem. A situação estava se tornando cada vez mais desfavorável, e a aliança Qiu Dao parecia realmente ter chegado a um momento de vida ou morte. Nesse momento, um som abafado soou das profundezas da terra. Em seguida, houve um grande tremor. Muitas cadeias de montanhas dentro de uma faixa de 1000 lis começaram a desmoronar, e a água de muitos grandes rios ferveu. Era como se o mundo inteiro estivesse enfurecido. Este poder aterrorizante deixou os muitos especialistas de nível divino presentes atordoados. No momento seguinte, um pilar de fogo formado a partir de plasma surgiu do subsolo. Ele incinerou instantaneamente toda a base subterrânea e várias centenas de milhões de exércitos robóticos em cinzas. Com um flash, o corpo de Fang Xingjian mais uma vez se remontou no ar. É Fang Xingjian. Todos ficaram chocados. Nas profundezas da enorme cratera, surgiu uma figura verde escura com mais de 100 metros de altura. A figura parecia um deus demoníaco. A cada movimento que aquela figura fazia, o espaço fervilhava e a atmosfera se dissipava. Uma série de estrondos abafados, mas estrondosos, soaram do corpo da figura quando seus poderes começaram a circular. Era o Imperador Divino, que havia se envolvido em uma grande batalha com Fang Xingjian no subsolo. Os dois lutaram para chegar até aqui, aniquilando a base subterrânea e causando tremores em um alcance de 1000 lis. Cordilheiras desmoronaram enquanto sua batalha continuava até o céu, onde eles apareceram diante de todos. Durante esse processo, o corpo do Imperador Divino tornou-se cada vez maior e seus poderes continuaram a aumentar. Ele olhou para as pessoas no céu e soltou um rugido furioso. Era como se mais de 10 mísseis nucleares tivessem explodido no espaço vazio, e as ondas de choque perfurassem toda a camada atmosférica, revelando o espaço negro além. Enquanto todos liberavam suas vontades marciais de forma explosiva para afastar o impacto, o semblante do Rei Serpente mudou. O Imperador Divino tem tal proeza. Zixing também engasgou, e os olhos de Luonan e Sissou brilharam com intensa preocupação. O Imperador Divino sempre usou seus exércitos robóticos para matá-los. Ele nunca havia demonstrado uma proeza tão forte e dominadora. Qiu Dao, que estava longe, soltou um suspiro suave enquanto olhava para esta cena com um olhar complicado. Então ele se comunicou através de correntes de informação. Pessoal, por que vocês acham que escolhi me juntar ao Imperador Divino? Os inimigos do meu mundo anterior, as tribulações futuras, os desenvolvimentos tecnológicos do Imperador Divino. Todas essas razões são apenas parte disso. A verdadeira razão é porque o Imperador Divino é muito forte. É por causa da força pura que ele possui. Esses exércitos de super-robôs nos superam e são tão fortes que não conseguimos vencê-los. Ele não tem oponentes neste mundo. Se você não ver por si mesmo, nunca será capaz de entender a força dele. O semblante de todos ficou cada vez mais sombrio depois de ouvir o que Qiu Dao disse. Apenas a destreza do folha anterior do Imperador Divino já era suficiente para provar que Qiu Dao não estava mentindo. No entanto, o Imperador Divino não se importava com eles. Seus olhos estavam fixos em Fang Xingjian, que estava no ar. O Imperador Divino soltou outro berro,
Você é capaz de escapar. No momento seguinte, ele trouxe uma rajada de vendaval violento e partiu. Ele comprimiu o ar e criou uma passagem de vácuo enquanto desferia um soco em Fan Xingjian. Quando esse soco atingiu, o Imperador Divino não teve nenhuma reserva quando liberou todos os seus poderes. Seu punho cortou o ar, com sua energia cinética sendo convertida em uma grande quantidade de energia térmica. Parecia que seu punho havia se transformado em um enorme sol, e inúmeras partículas no ar estavam sendo empurradas e aquecidas. O plasma branco escaldante continuou a disparar em todas as direções com o punho como centro, vaporizando tudo com o que entravam em contato. O Imperador Divino berrou furiosamente: "Vou esmagá-lo." Fan Xingjian soltou uma risada fria. Então, com um estrondo, o punho do Imperador Divino e o punho de Fan Xingjian colidiram ferozmente. No momento seguinte, seus punhos, corpos e pernas se chocaram meio outra vez, enviando seus poderes para outra parte. Ondas de choque ainda mais aterrorizantes irradiaram com altas temperaturas enquanto os dois lutavam. A temperatura da atmosfera subiu rapidamente e o solo parecia ter sido queimado. Incontáveis pedras vaporizaram e desapareceram. Além de um alcance de vários 10 quilômetros, sons crepitantes soaram quando vários insetos robóticos explodiram em meio à fumaça espessa. Se essas potências continuassem a explodir, provavelmente destruiriam todo o ambiente ecológico do Nordeste Asiático. Qiu Dao e Yuan Tong olharam para esta cena com grande espanto. Era como se eles não esperassem que houvesse alguém que pudesse lutar contra o Imperador Divino de frente e não estivesse em desvantagem. O Rei Serpente, Zixing, Luaonan e os outros também ficaram chocados. Zixing tinha uma expressão de descrença. Pensar que este Fan Xingjian tem poderes tão terríveis. O Rei Serpente sorriu amargamente e disse: "A vontade marcial que ele está revelando agora é 10 vezes mais forte do que quando lutamos." O semblante da Ace Soul era extremamente sombrio. "Não podemos deixá-los continuar lutando assim. Todo o Nordeste da Ásia será destruído por eles." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 894 Revés devastador. Vamos atacar juntos e acabar com o Imperador Divino. O Rei Serpente e os outros gritaram para Fan Xingjian através de correntes de informação. Então os quatro atacaram juntos. 4 fluxos de vontade marcial surgiram em direção ao corpo do Imperador Divino na velocidade da luz. Se o Imperador Divino e Fan Xingjian pudessem continuar a lutar dessa maneira sem reservas, todo o Nordeste da Ásia até o Norte da Ásia seriam eliminados. Provavelmente não haveria sobreviventes. Para o Rei Serpente e os outros que queriam mudar a história e guiar seu fluxo, era impossível para eles permitir que tal coisa acontecesse. No entanto, também era impossível para eles impedir a batalha da dupla. Em vez disso, eles iriam ajudar Fan Xingjian a derrotar o Imperador Divino e terminar esta batalha. O corpo do Rei Serpente se iluminou e uma espada longa com uma forma estranha disparou dele. A espada longa em forma de cobra tinha acabado de aparecer quando uma aura esmagadoramente viciosa surgiu. Por onde passou, inúmeras partículas físicas começaram a decair. Essa espada longa que foi chamada de Imperador da Maldição era a arma divina premiada do Rei Serpente. Ele foi forjado usando o ósseo espinhal de uma enorme cobra que era uma besta feroz de nível divino. Ele continha o poder de causar a decadência de incontáveis materiais físicos, e poderia abalar os poderes do corpo do oponente, fazendo com que sua estrutura física continuasse decaindo. Houve uma vez 7 especialistas de nível divino que usaram esse Imperador da Maldição por um longo período de tempo e depois morreram. A relíquia em que estava fez com que a área dentro de um alcance de 100 lis entrasse em um estado sem esperança que estava cheio de morte, aniquilando uma cidade inteira. Zixing soltou um grito, e uma brilhante e violenta via láctea fluiu de sua testa. Era como se houvesse inúmeras fadas cantando e dançando ao longo dela. Seus movimentos extremamente encantadores continham infinitos poderes ilusórios que poderiam fazer qualquer monge de prestígio com grande moral cair instantaneamente. O mais surpreendente era que eles mudavam de acordo com o espectador. Eles constantemente se transformavam na pessoa favorita e amada do inimigo,
dando-lhes sentimentos infinitos de felicidade. Mesmo que alguém soubesse que tudo é falso, eles ainda achariam difícil superá-los. Issei juntou as palmas das mãos e todo o seu corpo instantaneamente se transformou em uma cor cinza claro que era como rochas secas ao ar. Seu físico conjurado parecia ter perdido sua atividade, e todos os poderes foram reunidos entre as palmas das mãos, transformando-se em uma brilhante pedra preciosa azul gelo. Esta foi a maior arte marcial transmitida na seita a que lhe pertencia. Chamava-se Pérola de Demarcação de Gelo e podia condensar e liberar instantaneamente todos os seus poderes de forma explosiva. Ele congelaria todas as reações físicas e químicas dentro de um espaço-tempo e criaria um efeito como se o tempo tivesse parado. Uma pitada de determinação brilhou no rosto de Luo Nan quando ele finalmente decidiu dar tudo de si. Fios de espada que subiram de seu corpo, transformando-se em uma espada afiada de 1 metro de comprimento que tremia incessantemente a uma alta velocidade de 3 milhões de vezes por segundo. No final, a espada longa que poderia dividir o mundo parecia ter cortado o espaço com Zuoshi, cortando em direção ao Imperador Divino. Os 4 Imperadores Divinos atacaram simultaneamente, com cada um deles realizando seus movimentos finais na tentativa de derrotar o Imperador Divino. Contanto que eles pudessem derrotar o Imperador Divino, seria a vitória deles. Vendo os 4 arriscando suas vidas e dando tudo de si, o semblante do velho Tian mudou. Ele gritou através das correntes de informação: "Não vamos detê-los." No entanto, nem Qildao nem o Anton tinham a intenção de intensificar. Qildao respondeu por meio de correntes de informação: "Não é necessário. O velho Tian, apenas observe. Sua escolha não está errada. A força do Imperador Divino é algo que você não será capaz de imaginar." No momento seguinte, quando os ataques do quarteto estavam prestes a pousar no Imperador Divino, a força física deste explodiu sem que ele lhes desse um único olhar. Então o espaço ao redor começou a tremer. Depois disso, o Imperador Divino balançou sua mão em alta velocidade, parecendo de repente se transformar em 4 mãos. Um de seus dedos bateu na espada afiada de 1 metro de Luo Nan. Quando um som caixa soou, a espada longa que poderia cortar a terra foi quebrada em pó pelo dedo do Imperador Divino. Luo Nan soltou um grito agonizante e cuspiu uma grande quantidade de sangue como se tivesse sido atingido no espaço. Até mesmo seu físico conjurado começou a enfraquecer rapidamente. A outra mão do Imperador Divino se estendeu levemente, segurando a Via Láctea e as belezas que Zixing havia liberado. Com um estrondo, eles foram reduzidos a pó. Zixing olhou para esta cena em descrença. Ela nunca tinha visto alguém que pudesse interromper esse movimento com apenas um leve aperto. Com esta técnica combatida, sua vontade marcial também foi implicada, e uma dor intensa disparou em seu cérebro. O sangue fluiu de suas 7 aberturas e o brilho de sua vontade marcial começou a piscar. A pérola de demarcação de gelo da alma de gelo continuou sendo atingida de um lado para outro por uma das mãos do Imperador Divino. Em um instante, foi como se houvesse 1000 pós-imagens passando. Neste momento, o Imperador Divino exibiu uma arte de punho extremamente hábil. Sua palma trouxe camadas de pós-imagens, abrangendo a pérola de demarcação de gelo como um sino de cobre. No final, todo o ar gelado foi bloqueado dentro de um alcance de 1 polegada. Então, o Imperador Divino abriu a boca e engoliu. O que? Depois de perder a esse demarcation Pearl, mais de 2/3 do físico conjurado da Issei começaram a entrar em colapso. Ele encarou o Imperador Divino, como se incapaz de entender o quão poderoso era o corpo físico da outra parte. Foi inesperado que ele fosse capaz de engolir a pérola de demarcação de gelo em uma única tentativa. O último deles, Snake King, tinha uma expressão de desespero. Seu Imperador da Maldição continuou voando e disparando pelo espaço vazio como uma cobra rastejante, aparecendo e desaparecendo. Ninguém podia ver claramente seus traços. No entanto, a mão estendida do Imperador Divino parecia que poderia prever o futuro. Não importa o quanto o Imperador da Maldição se esquivasse e disparasse,
A mão do imperador divino ainda seria capaz de se aproximar dele pouco a pouco. No final, o rei serpente só podia assistir enquanto o imperador divino agarrava o imperador da maldição voador. O imperador da maldição tremeu intensamente e muitos dentes afiados saíram de seu corpo. A intensa fricção enviou faíscas, e a aura decadente jorrou, transformando o ar circundante em micropartículas. No entanto, a mão do imperador divino era como a lendária mão de Deus que agarrou um enorme dragão. Não importa o quanto o imperador da maldição lutou intensamente, ele ainda não se mexeu. Até ignorou completamente a aura decadente da espada. Com um leve tremor, a vontade marcial, que o rei serpente havia deixado para trás na espada, foi dispersada. Então, com um golpe, a espada cortou em direção a Fan Xingjian sem reservas. Um estrondo soou. Com Fan Xingjian recebendo a espada com uma mão, o imperador da maldição se quebrou em muitos fragmentos com um estrondo, incapaz de suportar a enorme pressão dos dois grandes especialistas. Como se tivesse sido pressionado por um planeta inteiro, Fan Xingjian caiu no chão e fez com que uma cordilheira a mais de 30 quilômetros de distância desmoronasse completamente. Muitas das placas da Terra continuaram ondulando por causa do acidente, fazendo várias dezenas de milhões de toneladas de areia subirem ao céu. Após uma série de ataques, o Imperador Divino entrou no espaço vazio, enviando uma onda de aura avassaladora. As artes marciais, a força que ele exibiu em 0,001 segundos o fizeram parecer o lendário governante de todos os deuses. Era como se tudo no mundo estivesse ao seu alcance, revelando um domínio e prestígio incomparáveis. O espaço, que tinha várias centenas de metros ao seu redor, continuou distorcendo e mudando devido à explosão de sua força física. Todos os 4 especialistas de nível divino pareciam horrorizados. Eles pareciam achar difícil acreditar que o Imperador Divino pudesse ser tão poderoso apenas confiando apenas em sua força física. O Rei Serpente estava em estado de choque. Apenas o corpo físico sozinho pode ser tão poderoso. Como isso é possível? Zixing amaldiçoou. Droga, a julgar pelo grau de sua força, é provável que ele esteja no nível de um especialista nível 6 nível divino. O físico conjurado de Luonan continuou quebrando, e sua espada voadora que ele refinou com seu sangue quebrou. Mais de 70% de sua vontade marcial se dissipou. Ao ouvir as palavras de Zixing, Luonan revelou uma expressão amarga. Deixando de lado se ele entrou no reino impecável e alcançou a habilidade de translocação espacial, sua força física pode até estar acima da de um especialista nível 6 nível divino. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 895 Exterminar os mais de 10 discípulos também ficaram apavorados com essa cena, e o desespero encheu seus rostos. Acabou. Ninguém é páreo para o Imperador Divino. Os olhos do velho Tian estavam bem abertos. Ao lado dele, Qiu Dao sorriu e disse, você viu isso? Eu disse que eles se arrependeriam de suas próprias palavras. O velho Tian concordou com a cabeça. O que mais havia a dizer quando a força física do Imperador Divino era tão forte que deixaria os cabelos arrepiados? Ainda assim, havia algo que ele não conseguia entender. Com a força do Imperador Divino, ele teria sido capaz de acabar com toda a aliança Qiu Dao há muito tempo. Então, por quê? Qiu Dao sorriu e balançou a cabeça com uma expressão profunda e insondável no rosto. Simultaneamente, o Imperador Divino estava caminhando no vazio, descendo para onde Fan Xingjian havia colidido. Fan Xingjian, você viu isso? Essa é a diferença entre nós. Eu te disse, você vai se arrepender para sempre pelo que fez hoje. No momento seguinte, os restos de toda a cordilheira explodiram com um estrondo alto e inúmeras pedras quebradas que subiram para o céu, perfurando para cima como meteoros revessos. Fan Xingjian flutuou lentamente das ruínas e olhou friamente para o Imperador Divino. Era como se ele estivesse olhando para uma ovelha esperando para ser abatida. É verdade que você é muito forte. Parece que não consigo lidar com você com 30% dos meus poderes. Enquanto falava, Fan Xingjian se virou para olhar para Wan Tong.
como feixes de eletricidade saindo de seus olhos. Dois fluxos de intenções de espada do vazio infiltrado dispararam através do espaço vazio e dispararam em direção ao corpo de Wantong. Wantong e Kyudao sentiram o aviso de sua inspiração súbita há muito tempo, e o primeiro moveu suas mãos, colocando camadas de vontade marcial envolvendo como uma casca de ovo. Kyudao abriu a boca para cuspir, e o infinito Netherworld River jorrou em direção às intenções da espada. No entanto, as intenções da espada do vazio infiltrado são transmitidas através do espaço, então como elas poderiam ser simplesmente afastadas por meios comuns? Sob os olhares incrédulos da dupla, as intenções da espada infiltratim Void pareciam ter entrado em um estado de solidão. Eles penetraram no Netherworld River e nas vontades marciais, afundando na mente de Wantong. Wantong soltou um grito agonizante e agarrou a cabeça de dor. Ao mesmo tempo, relâmpagos brilharam no céu e partículas de éter encheram o espaço novamente. 30% da sua força. Eu usei apenas 10% da minha força. O Imperador Divino olhou para esta cena com desdém. Você acha que será capaz de vencer contra mim só porque você tem partículas de éter agora? O Imperador Divino riu alto como se estivesse ouvindo uma piada sem precedentes. Por outro lado, Fan Xingjian moveu seu corpo, e a superfície de seu corpo foi gradualmente envolvida por uma camada de cor prateada. O físico de espada da extremidade superior conectando o céu foi ativado. Simultaneamente, 4 raios de luz de espada cortaram as nuvens e apareceram nas 4 direções, norte, sul, leste e oeste. Depois de quebrar a formação anti-éter de Wantong, Fan Xingjian ativou a formação de espada de erradicação celestial. Em meio à sua risada maníaca, o Imperador Divino continuou encolhendo e condensando, voltando do tamanho de 100 metros para apenas cerca de 2 metros de altura. A resistência de seu corpo foi elevada a um nível inacreditável. No momento seguinte, ele deu um passo à frente e cruzou instantaneamente uma distância de mais de 30 quilômetros. Os violentos vendavais que ele causou varreram a superfície do solo como ondas de choque, destruindo inúmeras montanhas e colinas. Seu punho também cortou uma distância de mais de 30 quilômetros, comprimindo a atmosfera e causando atrito entre o material físico. Ele criou esferas de luz de plasma que queimavam a uma alta temperatura de várias centenas de milhares de graus Celsius. As áreas ao redor de seu punho estavam em estado de caos. Até mesmo o espaço continuou torcendo e distorcendo sob a pressão de seu soco. Embora tenha sido empurrado apenas pela força física, foi um soco extremamente dominador e atingiu ferozmente o peito de Fan Xingjian. Sob os olhares surpresos de todos, o soco do Imperador Divino tornou-se tão poderoso que atingiu uma altura que os outros acharam difícil de alcançar. Ninguém sentiu que Fan Xingjian seria capaz de aguentar esse soco. Desviar. Afaste-se rapidamente. Tanto o Rei Serpente quanto os Yixing gritaram alto através das correntes de informação. No entanto, no momento seguinte, Fan Xingjian recebeu à força o soco do Imperador Divino de frente, sem se esquivar. Quando os dois colidiram, foi como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio. Foi porque todo o ar dentro de um alcance de 10 lis foi sugado pelo soco do Imperador Divino, e o mundo inteiro parecia ter entrado em um estado de vácuo. As esferas de luz de plasma explodiram instantaneamente, transformando-se em um enorme sol que envolveu o céu. Diante dessa energia de calor jorrando, o Imperador Divino olhou, com os olhos arregalados e a boca aberta, para o Fan Xingjian que havia sido atingido por esse soco. Depois de receber o soco do Imperador Divino de frente, Fan Xingjian nem recuou um único passo, muito menos se machucou. Como isso é possível? Que habilidade você usou? O Imperador Divino soltou um berro enfurecido e ambos os punhos se lançaram, esmagando-se descontroladamente em direção a Fan Xingjian como meteoros. Sob os olhares atônitos de todos, Fan Xingjian ficou lá casualmente no espaço vazio, permitindo que os socos do Imperador Divino fossem esmagados livremente em seu peito, bochechas e garganta. O Imperador Divino até chutou os joelhos,
a cintura e a parte superior das coxas de Fan Xingjian. Fluxos de esferas de luz de plasma explodiram com os socos do Imperador Divino. O espaço continuou tremendo e girando, e o mundo inteiro parecia estar em um estado de caos enquanto seus socos giravam. No entanto, não importa quanto esforço o Imperador Divino colocasse e não importasse o quanto ele tentasse, seus ataques não poderiam fazer o Fan Xingjian se mexer. O Imperador Divino mais uma vez chutou o estômago de Fan Xingjian. Desta vez, um estrondo alto soou. No entanto, foi a parte inferior da coxa, que finalmente foi incapaz de resistir à série de forças contrárias, que quebrou. A expressão do Imperador Divino ficou atordoada por um momento, como se ele não esperasse que algo assim acontecesse. Como pode ser isso? O que diabos está acontecendo com seu corpo? Fan Xingjian estava inexpressivo. Depois que o Imperador Divino parou, Fan Xingjian o agarrou pelo pescoço e o jogou para o céu com um estrondo. Agora mesmo, com as duas forças, sua vontade marcial em 5.200 pontos e a formação da espada de erradicação celestial, explodindo, sua força já havia superado a do Imperador Divino. Depois de lançar o Imperador Divino para o alto no céu, Fan Xingjian moveu seu corpo, trazendo uma longa corrente de ar e dando início à perseguição. Ele então esmagou seu punho na direção da cabeça do Imperador Divino com um estrondo. O Imperador Divino soltou um berro furioso e devolveu um soco. No entanto, quão difícil era o físico de espada da extremidade superior de conexão com o céu. Foi um físico conjurado que Fan Xingjian só conseguiu sustentar por 30 minutos, apesar da grande quantidade de sua vontade marcial. Era uma existência comparável a uma estrela de nêutrons, considerada a existência mais difícil do universo. Com esta colisão, o punho do Imperador Divino foi esmagado e explodiu sem qualquer dúvida. Fan Xingjian então deu outro soco, e o Imperador Divino soltou um grito surpreso. Seu outro punho continuou batendo, girando e atacando, mas era como uma formiga tentando sacudir uma grande árvore. Ele foi incapaz de fazer qualquer coisa com o soco de Fan Xingjian. O Imperador Divino só pôde observar enquanto um enorme buraco era feito em seu peito. Intensas correntes de ar passaram por suas costas, passando pela camada atmosférica e soprando em direção ao espaço sideral como um dragão branco. O Imperador Divino gritou furiosamente: "Pare com isso, Fan Xingjian. Se você me matar, minha mãe não vai deixar você escapar." Fan Xingjian permaneceu inexpressivo enquanto desferia outro soco. O punho que foi empurrado pelo físico de espada da extremidade superior conectada ao céu esmagou como uma estrela anã branca, esmagando o estômago do Imperador Divino e dividindo seu corpo em dois em meio a uma série de distorções espaciais. Minha mãe é membro de uma raça suprema do universo multivariado. Se você me matar, ela vai me vingar, mesmo que isso signifique atravessar incontáveis mundos e aniquilar inúmeras raças. Sua família, seu povo, seu país. Todos eles serão aniquilados. Fan Xingjian respondeu com indiferença: "Se ela vier, eu a matarei também." Estendendo a mão, Fan Xingjian agarrou a cabeça do Imperador Divino diretamente. Sob os olhares atordoados de todos e o olhar inaceitável e vingativo do Imperador Divino, ele esmagou a cabeça do Imperador Divino completamente com um estrondo. Embora o corpo físico do Imperador Divino fosse especial, ele não havia alcançado um reino como o Caminho do Cavaleiro, onde o cérebro era imortal. Depois de ter sua cabeça esmagada por Fan Xingjian, o Imperador Divino estava totalmente morto. Naquele instante, todo o lugar ficou em silêncio. Fan Xingjian ficou orgulhosamente acima das nuvens enquanto observava o corpo do Imperador Divino se transformar em fragmentos e escorregar por entre seus dedos, espalhando-se no céu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.